A gente começa essa aula falando sobre o calendário eleitoral. E o calendário eleitoral, lembre-se que iniciou no dia 11 de agosto, né, com o início do calendário eleitoral. Então a gente fala que tudo começa das eleições de 2020 no dia 11 de agosto. Né? Posteriormente, nós temos uma data extremamente importante falando sobre o dia 15 de agosto. Por que o 15 de agosto passou? É o prazo final de descompatibilização. João Eudes, tudo bom, meu amigo? É o prazo final de descompatibilização daqueles funcionários que precisam se afastar das suas atividades, né, para concorrer às eleições vindouras, eleições do ano 2020. Então, são 3 meses, né, para que você possa concorrer, descompatibilizar as atividades para poder concorrer às eleições desse ano. Né? Em alguns cargos, pessoal, existem cargos também de 6 meses, são os cargos de direção, chefia, são os cargos de 6 meses. No caso específico, alguns outros cargos, né, são 3 meses. Então, muito importante que a Justiça Eleitoral só alterou a data dos cargos que faltavam 3 meses para as eleições, né, com a emenda constitucional que modificou a data das eleições desse ano. No dia 15 de agosto também começou a ser proibido a todos os candidatos, né, de comparecer em inaugurações de obras públicas. Então, pessoal, as obras públicas que os candidatos, porventura, compareçam nas suas respectivas cidades, né, eles podem sofrer, né, sanções no âmbito eleitoral. Né? São representações eleitorais que podem ser acionadas contra eles, ok? Então, os candidatos não poderão comparecer a obras públicas inauguradas após o dia 15 de agosto, 15 desse mês, estamos aqui. Nós também temos uma data extremamente importante, que é entre o dia 31 de agosto e 16, que são as convenções partidárias. Né? As convenções partidárias é o ato formal dos partidos, onde ele, naquelas atas de convenção, começam a colocar quais são os candidatos daquele partido específico, ou seja, os candidatos na majoritária, e quando falamos majoritária falamos prefeito e vice-prefeito, os candidatos na proporcional, né? E quando falamos proporcionais, nesse ano apenas vereadores. Então, nesse momento onde os partidos decidem quem é ou quem não é candidato, né? E aí começa-se realmente o prazo para o registro de candidatura. Oi, Paulinho, e Yuri, tudo bom? As convenções partidárias esse ano, né, por conta da pandemia, tem uma questão bem peculiar, que é podendo elas acontecer agora de maneira virtual. Então, as convenções partidárias poderão acontecer de maneira virtual. Mas vejam bem que a lei também não dispensou as convenções partidárias de maneira presencial. É bom deixar claro isso, que a lei simplesmente não excluiu as convenções partidárias de cunho presencial. Pessoal, quem estiver entrando aí, muito obrigado. Vai dando um coraçãozinho aí, compartilhando com seus amigos que possam ter interesse nessa live. Então veja bem, do dia 31 a 16 de agosto nós temos as convenções partidárias, tá bom? São datas extremamente importantes do calendário eleitoral desse ano e que você não pode deixar de alinhar-se com essas datas, né? Após essas datas, nós temos outras datas extremamente importantes, que são a de 27 de setembro, né, que é o início da propaganda eleitoral. Opa, Breno, tudo bom? Mas aí vamos para as datas do dia 17 a 26 de setembro, né? Nós temos uma data extremamente importante, que é nada mais nada menos que o período de registro de candidatura. Né? E esse início do prazo da Justiça Eleitoral, para que a Justiça Eleitoral convoque os partidos, né, para as emissoras de rádio e TV para a elaboração do plano de mídia, ou seja, aqueles partidos que irão utilizar-se de rádio e TV na propaganda eleitoral, né, porventura, existem algumas cidades que não utilizam TV, pessoal. Então, as cidades menores, obviamente, não usam a propaganda de TV. A propaganda de TV são cidades maiores, acima de 200 mil habitantes. Nas cidades menores, que acredito ser a maioria dessas cidades, a propaganda é apenas rádio. Mas veja bem, ontem nós estávamos conversando com o professor Emerson Saraiva e nós vimos que a eleição desse ano será exclusivamente, praticamente exclusiva, ou corpo a corpo, ou utilizando os meios digitais. Meu amigo Idel Cabral, lá de Pocinhos, seja bem-vindo, meu querido. Então poderá ser utilizado o corpo a corpo, obviamente,
contudo, com as ressalvas sanitárias que serão impostas pelo TRE. As ressalvas sanitárias, né, como todos sabem, nós estamos num período de pandemia e que não vai dar muita brecha para aglomerações. Então, o corpo a corpo vai ficar um pouco deficitário nessas campanhas. Mas vejam bem, as eleições, por ser por meio digital, poderá ter um corpo a corpo digital. Assim como estamos fazendo agora nessa live, conversando aqui, né, discutindo sobre eleições de 2020, poderá ser realizada tanto as convenções partidárias, quanto corpo a corpo entre o candidato, né, os dirigentes partidários e, efetivamente, a população e os seus eleitores. Então, só para relembrar, pessoal, o período de registro de candidatura será do dia 17 ao dia 26/9. Nós temos uma peculiaridade nesse período, né, que após quem trabalha em eleições, né, sabe efetivamente que após esse período de candidatura, né, nós temos mais alguns dias que começa a chegar o que a Justiça Eleitoral entende como as intimações, informando, né, o edital de intimações, informando quem são os candidatos que foram acostados à Justiça Eleitoral pelos partidos. E aí, na falta do seu nome, você que pode ser candidato nessas eleições, na falta do seu nome naquelas atas, né, enviadas pelo partido, você tem ainda 48 horas para atualizar o seu nome que foi enviado pelo partido. Porventura, se o partido esqueceu, ou até mesmo, e nós sabemos que isso acontece muito bem, por pura má fé, né? Então, acontecendo isso, você tem 48 horas para você se candidate, né? Ou seja, entregue à Justiça Eleitoral a documentação necessária e você sai candidato. Pois o registro de candidatura, tá bom? Nós temos também no calendário eleitoral algumas datas importantes que vale ressaltar aqui. No dia 27 de setembro, nós temos o início da propaganda eleitoral, inclusive na internet. Pessoal, você que é candidato ou você que vai trabalhar nessa campanha, certo? A internet será o jogo que você precisa jogar. Então, se você não jogar esse jogo nesse ano, com toda certeza, dificilmente você se reelegerá. Apenas lembrando, pessoal, nós estamos transmitindo hoje pelo Facebook também e pelo YouTube. Lá no YouTube, no canal Sou Advogado. No Facebook, na página do Amorim Mendes Advogados. Tá, ok? Então, no dia 9 de outubro, nós começamos o início da propaganda eleitoral gratuita na rádio e na televisão, né? Oficina de Advogados, muito obrigado pela presença. Então, a propaganda eleitoral gratuita, rádio e televisão, inicia-se no dia 9 de outubro, tá, ok? Vejam bem, só para separar e destrinchar bem direitinho, no dia 27 de setembro já começa a propaganda eleitoral, inclusive na internet, ok? No dia 9 de outubro, inicia-se a propaganda eleitoral na rádio e na televisão. No dia 27 de outubro também, divulgação dos relatórios dos partidos, né? E no dia 12 de novembro, é o último dia de propaganda eleitoral gratuita, no rádio e na televisão, sendo finalizadas as propagandas, e aí de vez, né, no dia 14 de novembro. O pessoal que vai impulsionar, né, que vai ser candidato nessas eleições, é o que está cuidando dessa parte das eleições, e que irá impulsionar material nas redes sociais, prestem atenção, poderá impulsionar até o dia 14 de novembro. No dia 15 não pode impulsionar nenhuma publicação. Mas veja bem que a lei deixa uma brechinha. Como você pode impulsionar até o dia 14 de novembro, nada impede que você impulsione para o dia 15. Entendeu, pessoal? Então, vocês que vão impulsionar publicações, né, os candidatos e dirigentes ou as pessoas que vão trabalhar com a mídia, poderá impulsionar até o dia 14. Contudo, poderá programar para que aquela publicação fique até o dia 15. Não vai haver problema quanto a isso, né? Aproveitem ao máximo o impulsionamento que a internet pode nos dar. E aí, voltando para o nosso assunto, no tema de hoje, que é os registros de candidatura, né, nós precisamos analisar ao certo, né, as exigências que a lei determina. Então, o que é o registro de candidatura? Para vocês entenderem melhor, né, é o momento em que os partidos, né, e as coligações solicitam à Justiça Eleitoral o registro de pessoas para disputar os cargos da eleição. Então, o registro de candidatura é aquele momento onde os partidos, através das suas convenções partidárias, suas atas de convenções partidárias, informam à Justiça Eleitoral quem são os candidatos a serem registrados para seus respectivos cargos,
né? E o prazo para apresentação desse registro começa no dia, né, vai até o dia 26 de setembro. Então, pessoal, importante saber disso. O prazo é até dia 26 de setembro. Caso você ultrapasse esse prazo, apenas você terá mais 2 dias após a intimação da Justiça Eleitoral. Quando, por exemplo, na ata está seu nome, mas de repente o partido não entregou a documentação necessária, né, para o registro da candidatura. Idel está dizendo aí que foi liberado o Candex. Isso mesmo, Idel. O Candex, para quem não entende, para quem não sabe, aqui é o sistema onde os partidos entram e realizam todos os registros de candidaturas, mandando inclusive os documentos necessários e as atas, né, das convenções partidárias. Boa, Idel. Após isso, a gente precisa analisar quais são as exigências mínimas para alguém ser candidato, né, nas eleições brasileiras, principalmente nas eleições de 2020. Então as exigências são ser brasileiro, nato ou naturalizado. Lembre-se que nessas eleições poderá ser nato ou naturalizado, porque nas eleições presidenciais o brasileiro tem que ser nato, né? Não pode existir presidente no Brasil naturalizado. Mas essas eleições, vamos para ela primeiro, vamos conversar sobre ela. Então poderá ser brasileiros nato ou naturalizados, no pleno exercício de seus direitos políticos, ter o seu alistamento eleitoral em dia, ou seja, a certidão eleitoral tem que estar correta. E vejam bem, pessoal, existem aquelas multazinhas da Justiça Eleitoral quando você deixa de votar, é uma multa bem pequena, inclusive. Acredito que deve estar em torno de R$4, não lembro ao certo. Mas essa multa, se você porventura não pagar, você não vai estar quite com a Justiça Eleitoral, então você não vai poder ser candidato. Então prestem atenção nisso, vocês precisam estar regularizados junto à Justiça Eleitoral para que seja candidato nas eleições de 2020, né? Então o domicílio eleitoral nas respectivas circunscrição, ou seja, você é candidato a prefeito, você tem que morar na cidade, né? Ter seu domicílio eleitoral na cidade. Alguns ainda dizem que foge da regra, dizendo o seguinte, que tem o seu domicílio eleitoral fora, mas domicílio eleitoral na cidade, mas mora fora. Veja bem, pessoal, o domicílio eleitoral tem que ser na cidade e a pessoa tem que ser da cidade. Leonardo está perguntando aqui uma dúvida. Os pré-candidatos ainda podem ir à inauguração de obras e, se puder, até que dia? Os pré-candidatos, podem sim ir às inaugurações de obra, mas preste bem atenção. Eu acho que a sua dúvida pode ser essa. O candidato, a pessoa que já está no poder, né, ele não é só pré-candidato, mas ele é detentor do cargo público, né, ele não vai poder desde o dia 15. Então, importante, obviamente, você está ligado nisso. Então, desde o dia 15 não poderia mais a inauguração pública, né, ou aquele que é detentor do mandato, aquele que já está no mandato, investido do mandato. Mas o pré-candidato não tem objeção disso, não. O que o pré-candidato não pode é pedir voto. Então é muito importante saber disso. O pré-candidato não pode pedir voto, não pode se denominar como candidato, tá certo? Porque se ele estiver fazendo isso, ele pode sim sofrer representação eleitoral, tá bom? Eu acredito que tenha respondido a sua pergunta, né? Então, voltando às exigências do registro, né, a idade mínima para o candidato a prefeito é de 21 anos e a idade mínima para o candidato a vereador é de 18 anos. Presta bem atenção, né, que essas idades mínimas são feitas a partir da posse. Ou seja, o candidato a prefeito pode sim se eleger prefeito ainda com 20 anos, mas antes da posse ele precisa ter 21 anos. Assim como o vereador, ele pode se eleger vereador ainda com 17 anos, mas ele pode simplesmente, antes da posse, ele precisa estar com 18 anos para poder tomar posse no cargo. Bom, então vamos lá, as exigências de registro, rapidinho, vai ser a nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral válido, domicílio eleitoral nessa respectiva circunscrição, filiação partidária e idade mínima da posse. Não vem, alguns levantaram ou aventaram a ideia de que alguém poderia ser candidato autônomo, né, sem partido político. Não é permitido, pessoal. Então, para ser candidato, precisa sim estar filiado no partido político. Caso contrário, ele não pode ser candidato, né? Isso é muito importante entender, porque existiu uma onda, né, de alguns doutrinadores de desinformar as pessoas como se nessas eleições poderiam ter candidaturas autônomas.
Lembre-se que o Brasil ele obedece um registro partidário, né? Então no Brasil todo mundo que quer se candidatar ou quer se eleger a qualquer cargo público, né? Ele precisa estar afiliado a um partido político, tá ok? Então, como é feito, ainda no registro de candidatura, como é feito esse registro de candidatura? Como o Idel, que está aqui na live, falou, é muito importante você entender um pouco do Candex, né? Hoje, o manual do Candex, para aqueles que estão, para aqueles que vão trabalhar nessas eleições, o manual do Candex está disponível lá no site do TRE. Então você bota lá, TRE, Candex, você vai achar o manual do Candex e aí nesse manual vai te dizer tudo como é que você vai fazer, né, no trabalho nas eleições. Então é importante as pessoas que são responsáveis pelos registros de candidatura, né, que vejam esse manual, é importantíssimo, tá bom? Então vai lá no Candex, olha o manual e no Candex você vai juntar toda a documentação e todas as informações necessárias para candidatura daquela pessoa que deseja, obviamente, disputar uma eleição, tá bom? Caso o partido ou coligação não registre, eu já vinha falando isso no início, mas eu vou falar novamente, porque mudou as pessoas aqui também, não registre até o dia 26 de setembro uma candidatura, né? O candidato, aquele que se acha candidato, tem um prazo máximo de 2 dias após a publicação do edital, né, do respectivo partido ou coligação para requerer o seu registro. Mas veja bem, para ele requerer o registro, ele tem que obedecer todas as exigências que a lei determina e, além de tudo, está na ata, né, das convenções partidárias. Porque o que acontece? Pode ser que o partido coloque na ata das convenções e não peça o registro. Então a Justiça Eleitoral, prevendo um possível erro, né, aí do partido, ele abre esse prazo, esse leque de oportunidade para que o candidato requeira sua candidatura, né? Então está dizendo, o TSE lançou um pré-treinamento oficial para baixar os 2. Acho que é isso, Idel? O Candex? Acredito que seja isso, né? O TSE lançou um treinamento, né, lá oficial no site do TSE para poder baixar o Candex e, obviamente, entender como é que vai funcionar. Tá bom, pessoal? Pessoal, quem tiver dúvida aí, por gentileza, pode colocar aqui que a gente vai respondendo as dúvidas. Ajuda aí, aperta no coraçãozinho aí, compartilha com as pessoas, né, que você entende que vai gostar dessa live, né, que vai disputar ou que vai trabalhar nas próximas eleições, que acredito que essa live vai ser de grande ajuda. E lembrando que nós estamos na semana eleitoral, então todos os dias teremos lives. Amanhã nós teremos convidados, né? Ontem tivemos convidados, hoje sou eu sozinho aqui mesmo, mas amanhã nós temos convidados. Então resiste, cada partido político ou coligação pode registrar apenas um candidato a prefeito ou vice-prefeito. Então você na sua cidade tem poucos partidos ou coligação, né? Ele pode só registrar um vice-prefeito e um prefeito. E para aquela turma que, por exemplo, está dizendo, mas professor, não tem mais coligação, né, nessas eleições. Pessoal, a coligação foi restringida apenas para proporcional. Então, na majoritária, existe sim coligação. Arnaldo está perguntando, tem uma dúvida, estou cursando geografia, mas gosto muito da área de direito. Na sua opinião, qual é a melhor área para trabalhar? Arnaldo, a gente está falando um pouquinho de eleitoral aqui. Eleitoral pode ser uma excelente área, né? Mas assim, eu vou fugir um pouquinho do foco rapidinho só para te responder. A área para trabalhar é aquela que você mais se identifica e, obviamente, depende da tua cidade. Então acompanha lá a gente no Instagram que eu deixo muito claro algumas coisas sobre isso aí para você. Espero te ajudar de alguma maneira, porque coisa vale no meu direct que eu te respondo melhor, tá bom? Então, somente os partidos, né, voltando ao nosso registro de candidatura, doutor Caio entrou, um prazer, doutor Caio, está por aqui, viu? Grande abraço. Armando, somente partidos poderão requerer o registro de candidatura de vereador no limite de 1,5 o número de vagas disponíveis na Câmara Municipal. Pessoal, isso é interessante, sabe? Se a Câmara, por exemplo, municipal, tiver apenas 9 vagas, então você vai fazer 9 vezes 1,5, ok? Para saber quantos candidatos o partido pode ter. Nas eleições passadas, o partido poderia ter 2 vezes, ou seja, eram 9, poderia ter 18. Agora não, é 1,5, ou seja, o partido poderá ter 13,5. Como existe aí? Veja bem, tomando, por exemplo, uma Câmara de Vereadores com 9 cadeiras, tá ok? Então, tendo 9 cadeiras, o partido terá direito a apresentar a candidatura de 13,5 vereadores. Como essa fração não existe,
Não existe meio vereador, ou é candidato ou não é candidato, ou existe uma pessoa inteira ou não. Então essa fração é descartada. Então o partido poderá apresentar 12 candidaturas de vereador. Então é importante na sua cidade, se tiver, por exemplo, 11 vagas e assim por diante. Todas as vagas vocês multiplicam por 1,5 e vai saber a quantidade de pessoas que o partido poderá registrar para as eleições de 2020 na qualidade de candidatos a vereadores, né? Então espero estar respondendo essas perguntas aí, pessoal. Pode mandar pergunta, fiquem à vontade, a gente está aqui numa live bem interessante, né? Só para relatar, nós estamos também no Facebook, eu estou olhando aqui no lado esquerdo, nós estamos no Facebook e nós estamos também transmitindo para o Twitter, tá? Para o Twitter não, perdão, para o YouTube. Eu espero que vocês gostem dessa live, né? E nós teremos, só relembrando, live durante toda a semana. Então, a quantidade de candidatos poderá ser registrada e estipulada com base no número de lugares, né, como eu tinha falado, a serem preenchidos para cada cargo, né? A regra geral é que os partidos políticos possam registrar até 150% do número de vagas abertas. Ok? Então, por exemplo, eu posso te dar um exemplo prático aqui. Se o partido político, né, cada partido político poderá registrar, se, por exemplo, existe 30 vagas no município, já é um município grande, né? 30 cadeiras de vereadores. Então, o partido político poderá registrar até 45 candidatos, tá bom? Eu espero que essa dúvida fique sanada. Então, pessoal, só para deixar muito claro, né, antes dessas eleições de 2020, os partidos políticos poderiam registrar até o dobro das vagas de candidatura, tá certo? Então vamos lá, agora nós vamos para os documentos, né, requeridos para o registro de candidatura. Existem alguns documentos principais, né, além dos documentos, obviamente, pessoais. Nós temos o demonstrativo de regularidade dos atos partidários, que é o DRAP, né? Nós temos também o requerimento de registro de candidatura, que é o RRC, e o requerimento de registro de candidatura individual, que é o RRCI. Esses 3 documentos deverão ser apresentados à Justiça Eleitoral. Nosso querido Armando aqui, doutor Armando, está perguntando qual a porcentagem de candidatas mulheres devem ter no registro de candidatura dos partidos. 30%, Armando. 30% deverá ser mulheres, certo? Então os documentos, só para relembrar, os documentos é o DRAP, o RRC e o RRCI, tá bom? Então demonstrativo de regularidade de atos partidários e o que comprova a convenção partidária, tá bom? Idel está colocando bem aí, 70% homem, 30% mulheres, né? Eu espero que as mulheres, né, Idel, cheguem mais longe aí, né? O mínimo é 30, pessoal, não tem limite não, tá bom? O documento para registro, que é o RRC e RRCI, acompanha, obviamente, né, as declarações de bens dos candidatos, que devem ser apresentados quando do registro da candidatura, a fotografia de identificação desses candidatos, o documento de identificação, certidão criminal para fins eleitorais, provas de alfabetização e descompatibilização de cargo ou função pública, se for o caso, e as propostas definidas do candidato. Essas propostas devem ser apresentadas tanto pelos vereadores e, obviamente, pelos prefeitos, que são os casos majoritários. Uma pessoa perguntou, nesse manual, né, tem esses documentos, o manual do Candex, não é isso? O manual do Candex tem sim os documentos necessários, mas se não tiver, pessoal, esses documentos são de fácil, você acha fácil aí no Google quais são os documentos necessários para o registro, tá bom? Jardine, tudo bem, querida? Como é que você está? Então, pessoal, o Candex vai estar lá no manual, né? O manual do Candex, com toda certeza, terão esses documentos necessários. Com ISIS, não é isso? Pronto, ISIS. Desculpe não ter falado seu nome na primeira. Então, após o registro de ser entregue, a Justiça Eleitoral emitirá um recibo, né, comprovando a leitura e o recolhimento dos arquivos, que serão gerados pelo sistema Candex, né? E os dados do RRC e do DRAP. Então, logo após que você registra, né, entrega todos os documentos necessários, o sistema Candex vai emitir um recibo automaticamente. Após as informações serem encaminhadas à Receita, aí após disso, né, após o registro, não sei se vocês já perceberam, obviamente todos os candidatos têm um CNPJ, tá bom? Então, o CNPJ do candidato é que faz com que ele possa receber o fundo partidário, ou seja, os valores, para poder trabalhar a sua campanha, e também efetuar os gastos da campanha,
né, nesse CNPJ. Então veja bem, o candidato não pode efetuar gasto de campanha apenas no CPF, ele precisa efetuar no CNPJ. E quando isso acontece? Após o registro de candidatura, né, os dados do registro é encaminhado à Receita Federal e lá na Receita Federal é gerado um CNPJ para esse candidato. Então, a partir desse CNPJ, ele poderá sim fazer os gastos de campanha. É interessante saber que, por exemplo, o Google, por exemplo, os impulsionamentos online e todos os outros serviços online vão requerer o CNPJ do candidato. Então precisa ter CNPJ para poder trabalhar a sua campanha. Além de tudo, precisa abrir conta bancária com esse CNPJ, porque tudo na campanha, pessoal, ela é fiscalizada. Então, toda parte da campanha eleitoral deverá ser prestada as contas no final da campanha, né? Prestado contas durante a campanha. Então, quem vai se candidatar, né, procure realmente um bom contador, porque o que a gente vê mais aí é as pessoas se elegendo e não conseguem permanecer no cargo, né, porque, por exemplo, não apresentou as suas contas de campanha à Justiça Eleitoral. Acontece também, pessoal, das pessoas, por exemplo, né, não conseguir se candidatar na próxima. Então o cara é candidato, aí não se elege, não consegue atingir os votos necessários. Como ele não consegue atingir os votos necessários, ele deixa para lá, né, e deixa para lá e acaba não prestando as contas de campanha à Receita Federal e ao TRE, e isso vai complicar muito a vida dele, certo? Outra coisa, Ana Clara, se for candidato já tem meu voto. Não sou, Ana Clara, minha irmã, não sou candidato, de maneira alguma. Então vamos lá, o nome do candidato na urna, né, que é muito importante saber, ele é composto apenas por até 30 caracteres, já incluindo o espaço entre as palavras. Pessoal, a legislação desde 2014, salvo engano, já informa, né, que o candidato poderá usar nome, prenome, alcunha, sobrenome, nome abreviado, um apelido, desde que, isso é muito importante, porque essa semana eu recebi aqui uma indagação, né, perguntando, olha, tem uma certa pessoa se denominando pré-candidato, dizendo que é, sei lá, fulana do hospital. Veja bem que nessa cidade só tem um hospital. Então nós estamos, nesse caso, nós estamos atrelando uma pessoa a um órgão público. E isso não pode, a legislação não permite. Então não pode haver dúvida quanto à identidade daquela pessoa, ou seja, para você não votar, obviamente, numa pessoa achando que é outra. Nem pode nomes ridículos, né, ou irreverentes. Aí você me pergunta, mas professor, tinha o palhaço Tiririca, tinha alguns nomes, enfim, alguns nomes realmente passam para a Justiça Eleitoral, até porque ridículo e irreverente é muito subjetivo, abre um leque muito grande, né, dos nomes e dos prenomes. Então, nesse caso, pessoal, não pode ter nomes ridículos ou irreverentes e também não pode esses nomes fazer menções, por exemplo, a órgãos públicos, né? Então, fulana do hospital, cicrana do colégio. Aí você diz, tem muitos colégios, mas e na cidade que só tem às vezes um colégio estadual, entendeu? Ou um colégio municipal. Então, muito cuidado com isso, seus candidatos não podem ter esse atrelado a um órgão público. Aí nós vamos agora para, após o registro de candidatura, acredito que todos tenham entendido como é que funciona o registro de candidatura, mas se não entender, pessoal, eu me ponho já à disposição aqui no direct para tirar as dúvidas pertinentes. Após o registro de candidatura, nós temos os prazos de impugnação de candidatura. Esses prazos de impugnação ocorrem 5 dias a partir da publicação do edital pela Justiça Eleitoral. Então, veja bem, após o período de registro de candidatura, é publicado um edital da Justiça Eleitoral, né, informando os candidatos que estão registrados, né, e os partidos e coligação. A partir disso, são 5 dias após a publicação desse edital. Lembre-se que os prazos da Justiça Eleitoral são bem curtos, então não pode, né, prevaricar quanto a isso. Então, são 5 dias para que as pessoas apresentem impugnação de candidatura. Veja bem, qualquer pessoa pode apresentar
as impugnações de candidatura. Então, o candidato ao partido político, né, questionados devem ser citados. Então, o partido recebeu uma impugnação da sua candidatura, né, de alguma candidatura dele, então eles serão citados pela Justiça Eleitoral, até para dar o direito de defesa àquele partido, e eles terão 7 dias para se manifestar e contestarem essa possível impugnação de registro. Né? Nesses 7 dias eles poderão juntar documentos, testemunhas e outras provas em sua contestação para defender o seu direito de continuar, né, com suas candidaturas. E aí, nesse mesmo ponto de impugnações de registro, né, é possível que qualquer cidadão, qualquer uma pessoa, em gozo das suas atribuições eleitorais, no prazo de 5 dias, comunicar elegibilidade. Né? Ou seja, impugnar qualquer candidatura, qualquer pessoa pode, qualquer cidadão. Mas aí a legislação também trouxe, né, algo muito interessante, que é o crime eleitoral. Então o cidadão que, por exemplo, nesse ponto, né, o cidadão que, por exemplo, agir de má fé, né, apresentando provas falsas, né, coisas que não existem à Justiça Eleitoral para impugnar uma determinada candidatura, né, esse cidadão poderá sim ser preso, né? Poderá sim ser preso, detido, na verdade, com a pena de 6 meses até 2 anos de detenção. Então não adianta, pessoal, tentar ganhar no tapetão, impugnar uma candidatura de um determinado adversário, né, de todo jeito. Então não dá para fazer mais isso, né? A Justiça Eleitoral vedou isso quando determina que isso é crime eleitoral. E aí, pessoal, a gente teve nós já vimos várias vezes isso acontecer. Aconteceu isso na última eleição de candidatos sob júdice, né? Não só na última eleição aconteceu, como vai acontecer novamente. Então, candidatos que estão tendo suas impugnações apresentadas, né, e de repente está sob júdice, ou seja, o seu registro está na justiça, né, sendo debatido na justiça. Então, esse candidato sob júdice poderá efetuar todos os atos de campanha, pedir votos, atos relativos de campanha eleitoral, inclusive no horário eleitoral gratuito de rádio, televisão, né, e ter o seu nome mantido na urna eletrônica. Enquanto tiver sob júdice, ele vai ter o seu nome mantido na urna eletrônica, né? Então, pessoal, vai acontecer sim de candidatos, por exemplo, né, sob júdice, com o nome e número lá mantido na urna eletrônica, a pessoa vai acabar votando nele, né? E aí, quando votar nele na urna eletrônica, ele pode ser impugnado logo após as eleições, porque ele está sob júdice. Ou simplesmente pode sim, claro, reverter a sua ação e continuar no pleito, né? Pessoal, quem tiver dúvida pode mandar, fiquem à vontade, tá certo? E a gente vai responder as dúvidas aqui, ok? Só falando um pouquinho de registro de candidatura, vocês que vão trabalhar nas campanhas eleitorais, né, aqui em qualquer lugar do país, nas municipais, prestem muita atenção, né, nas coisas que acontecem desde a convenção partidária até o período final de registro de candidatura. É muito importante que esse acompanhamento jurídico, o acompanhamento político e o acompanhamento contábil, além, obviamente, do acompanhamento de mídia para esses candidatos, porque será fundamental nessa campanha. Pessoal, quem tiver dúvida, fique à vontade, né? Eu estou só aqui agora esperando para tirar as dúvidas, porque eu acho que a gente já falou um bocado sobre registro de candidatura, até para não ficar cansativo essa fala. Mas enfim, quem tiver alguma dúvida, fique à vontade, e não tendo dúvidas, eu irei encerrar em pouco tempo a nossa live, que foi bastante produtiva. Eu espero que vocês tenham gostado. Opa, Felipe, tudo bom?